Boa tarde, nação crespa, cachada alisada e trançada desse Instagram. Sejam bem-vindas. Boa noite, bom dia, boa madrugada para você que está assistindo essa live em outro horário, porque ela vai ficar salva. Nós estamos iniciando a gravação dela agora às 16 horas, aqui na cidade de Salvador, Bahia. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso Desafio 20L. Esse projeto que nasceu com o objetivo de ajudar você, crespa e cacheada, a cuidar do seu cabelo aí na sua casa, tendo os mesmos resultados que a gente tem aqui. E por que nasceu esse projeto? Porque nós recebemos muitas dúvidas, muitos questionamentos de meninas querendo saber como cuidar do seu cabelo em casa, com algumas dificuldades. Não tem às vezes muitas informações, talvez você está numa cidade que você não tenha um profissional que possa te orientar. Então, pensando em ajudar vocês, em ajudar um número maior de meninas, que nasceu o Desafio 20L Heavy Caixa. Serão 20 lives de segunda a sexta-feira. Hoje é o nosso terceiro encontro. E nós temos muitos assuntos ainda para falar com vocês. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Juliane Padilha, sou cabeleireira, sou licenciada da Heavy Caixas, trabalho exclusivamente com cabelos naturais, cacheados, crespos, afros, acompanho muitas meninas que estão em transição. Eu sou cabeleireira há 22 anos e fazem 6 anos que eu optei trabalhar exclusivamente com cabelos naturais. Eu passei pela transição também. Tem 6 anos que eu concluí a minha transição, eu usei alisamento durante 13 anos e agora estou aqui de cabelo natural e quero ajudar você que está em transição, quero ajudar você que pretende entrar em transição, quero ajudar você que já tem seu cabelo natural. Na verdade nós queremos, né? Porque eu não estou sozinha, é uma equipe que está comigo, tem gente por aí, daqui a pouco a galera começa a chegar da nossa equipe, né? Rai, que é um cabeleireiro da nossa equipe, tem a galera do marketing, tem a galera do administrativo, enfim, é toda uma equipe que está aqui fazendo o trabalho junto e nós estamos juntos nesse projeto que é ajudar vocês. E hoje o nosso assunto, o nosso tema, né, cada live a gente tem um tema especial, um tema específico, baseado naquilo que a gente recebe de dúvidas. E o nosso tema de hoje é: qual é o meu tipo de cacho? Como descobrir o meu tipo de caixa? É um assunto que as meninas perguntam muito, inclusive as outras 2 últimas lives que nós tivemos, vocês perguntaram muito sobre tipo de caixa e eu preciso passar muitas informações para vocês sobre isso. Nós vamos seguir o mesmo roteiro, tá? Quando faltar uns 15, 10 minutinhos, eu vou abrir para perguntas, então infelizmente a gente não consegue responder todo mundo, né? Mas assim, as perguntas mais pertinentes a gente vai estar respondendo. E se você quiser fazer uma chamada ao vivo comigo, você manda uma solicitação, tá? Quando você entra na live aí aparece um quadradinho com enviar solicitação para participar da live ou para participar do ao vivo. Você manda essa solicitação que eu te aceito, você divide a tela comigo aqui e a gente vai estar conversando junto. Se você quiser compartilhar a sua história ou se você tiver alguma pergunta para fazer, tá? Não tenha vergonha, porque nós estamos todas no mesmo projeto aqui, no mesmo barco. E algumas têm um pouco mais de experiência no remo e quando a gente se junta a gente chega mais rápido ao nosso objetivo, né? Então, a pergunta que a gente mais recebe: por que meu cacho é diferente? Por que o meu cabelo é diferente? Eu preciso dizer para vocês que o Brasil é o país onde a gente tem mais miscigenação. Então, um cabeleireiro que trabalha com cabelo cacheado aqui no Brasil, ele trabalha em qualquer lugar do mundo, porque a gente tem uma mistura muito grande de etnias. Aqui em Salvador mesmo a gente tem uma mistura muito grande de índio com africanos, com europeu, e isso faz com que a gente tenha espessura de fio diferente, tá? Que é diferente de curvatura, e a gente tem tipos de cachos diferentes. Então você já deve ter percebido que você não tem o mesmo tipo de cacho na sua cabeça toda. Você já deve ter percebido que tipo o cabelo da sua lateral, ele é diferente do cabelo do topo, que é diferente do cabelo do meio, que é diferente do cabelo da nuca. Isso é normal, tá? Você não é um ser de outro planeta, isso é super normal. Todas, exatamente todas as meninas cacheadas têm cabelos diferentes, têm curvaturas diferentes, e isso é devido à mistura de etnias que nós temos. Então eu vou deixar um serviço, uma tarefa de casa para vocês hoje, que é vocês descobrirem na árvore genealógica de vocês quais são as etnias que vocês têm. Vocês vão perguntar aí para os seus pais, para o seu pai, para sua mãe,
qual é a herança genética deles, né? Muita gente aqui de Salvador tem avó, bisavó que é índia, bisavô que é índio, tem o avô ou avó, né? O casal, um deles é de descendência indígena, outro africano, às vezes um é africano, o outro é europeu, às vezes um é indígena, o outro é europeu, e isso faz com que a gente tenha misturas diferentes. Então vem lá a parte da sua mãe, a parte do seu pai, cada um com uma herança genética diferente, né? Veio você com toda essa carga genética e com a sua identidade. Isso te faz ter cachos diferentes, cachos específicos seus. Então, por isso que a gente não deve se comparar às pessoas. Eu sempre falo para as meninas, é muito legal você ter referência, você ter pessoas que te influenciam de uma forma positiva, mas você não pode querer se comparar, né? Por exemplo, eu gosto muito de volume. Eu sou a louca do volume. E o meu cabelo, a minha raiz, ela é um pouco mais lisa em algumas partes da cabeça. Isso dificulta com que eu consiga ter o volume que eu gostaria de ter, mas eu sou feliz assim, eu não tenho problemas com ele, né? Não tenho problemas de não aceitação. Eu me esforço. Eu aprendi, na verdade, né, como cuidar do meu cabelo, conhecer meu tipo de cacho e saber quais são os produtos que funcionam, o que funciona para ele, para que ele dê o resultado que eu quero, que eu gosto. E aí a gente vive feliz, assim, super feliz. E uma outra pergunta, né, que sempre as meninas nos fazem é quantos tipos de cacho tem, né? Quem já percebeu que tem curvaturas diferentes, que tem cachos diferentes, sempre pergunta, mas quantos tipos de cacho tem? Eu tenho vários cachos diferentes na cabeça. Tem um estudo que foi feito há alguns anos atrás, que reconhece que nós temos até 10 tipos diferentes de cacho na cabeça, tá? Então isso mesmo, 10 tipos. Eu vou mostrar pra vocês, eu me posicionei numa luz melhor hoje pra vocês verem o meu cabelo, e aí vocês vão fazer esse exercício em vocês também depois quando terminar a live, tá? Então o meu cabelo aqui embaixo, vocês conseguem ver aí, ó, tem uma parte mais lisa, tá vendo? Tem uma parte que vem cacheada lá da raiz, chega aqui, ele abre. Aí depois, mais pra cá, já tem uma curvatura mais fechadinha. Isso tudo só na nuca, tá? A gente nem subiu pro restante da cabeça ainda. Aqui já tem um cacho mais fechadinho. Aqui em cima, eu tenho uma parte aqui que tem um cacho bem aberto. Deixa eu ver se eu acho ele. Ó, ele é bem aberto na raiz. Vocês conseguem ver aí? Bem aberto na raiz, que é onde eu queria que ele fosse menor, que eu ia ter bastante volume. Ele é mais aberto na raiz e ele vem mais fechado para as pontas. Quando chega aqui na frente, uma parte aqui da minha franja, ele já é bem menorzinho, ele já é bem pequenininho, ele já fica bem enroladinho, ó, tá vendo? Então isso é super normal, tá? A gente pode encontrar até 10 tipos diferentes de cacho numa única cabeça. Isso é super normal. E aí, baseado nisso, você deve estar me perguntando, tá, mas eu tenho... Como que eu vou saber, né? Se eu tenho 10 tipos de cachos diferentes, como que eu vou saber qual é o meu tipo de cacho? Eu vou te mostrar uma escala, como que se diz? Uma tabela que eu tenho aqui no meu estúdio. Eu tô fazendo as lives do meu estúdio, que é aqui na minha casa, tá? E pra quem já esteve aqui sabe que tem uma parede aqui super massa. Qualquer dia eu mostro pra vocês que não vieram ainda. Mas eu vou sair de cena agora, vou ficar falando com vocês pra eu mostrar pra vocês essa escala, tá? E aí vocês me dizem se vocês estão conseguindo ver. Eu vou posicionar o celular aqui e depois eu volto. Estão conseguindo ver aí? Então a gente tem 3 famílias, tá? De cabelos crespos e cacheados. A família 2 é a família dos cabelos ondulados, que é o que vocês viram que eu mostrei o meu cabelo aqui embaixo para vocês, que são os cachos mais abertos. Então a gente tem 2A, 2B e 2C dentro da família 2, são cachos mais abertos. Esse tá ao contrário por causa da câmera, né? Eu tô segurando a câmera assim, aí não tem como ficar mais visível. Mas printa a tela aí, eu vou segurar aqui, não vou mexer. Printa a tela aí pra vocês, depois vocês viram como que se diz? No celular de vocês, vocês viram lá na memória de vocês, do celular, vocês viram o celular pra vocês poderem
acompanhar, né? Poder ver certinho como é. Então vamos lá, a gente tem a família 2, tá? 2A, 2B e 2C. A família 2, ela é uma família de cabelos ondulados, são cachos bem abertos. Então assim, a família 2A é uma onda bem aberta, a família 2B já começa a ter um formato de onda, e a família 2C, a onda começa a ficar mais justa, mais próxima, onde a gente já vê uma curvatura. Então, vocês lembram que eu falei para vocês, acho que foi na primeira live que eu falei que um cacho é uma sequência de curvas? Quanto mais próximas forem essas curvas, mais definido é o meu cabelo. Quanto mais distantes forem essas curvas, menos definição eu tenho. Então essa é a família 2. Geralmente quem tem família 2, a espessura do fio é mais fina. Você pega no cabelo assim, ele não é tão grosso. Aí nós temos a família 3. Também a gente tem 3A, 3B e 3C. A família 3 já tem as curvaturas mais fechadas, são os cabelos em formato de mola. Então a família 2 são ondulados, a 3 já é dos cacheados. Então a 3A a gente tem um cacho um pouco mais aberto. Esse cabelo aqui é aquele cabelo que parece que foi feito com babyliss. Ele é bem espiralado, bem em formato de mola mesmo. Aí nós temos a família 3B, que já é um pouquinho menor, um pouquinho mais fechado. E aqui vocês conseguem ver bem, vou aproximar mais, vocês conseguem ver bem o que eu falei pra vocês, a diferença daqui, ó, do 3B pro 2C. Então eu tenho as curvinhas aqui, ó, mais próximas. Quanto mais próximas elas estão, menorzinho é o meu cacho. E a família 3C, que são cachos menores ainda. A diferença, a distância de uma curvatura para outra, ela ainda é menor. E nós temos a família 4, que são os cabelos crespos e afros, que a curvatura é ainda menor. Vou trazer mais para perto aqui. Opa! A curvatura é ainda menor, vocês estão vendo aí? Então a gente tem a 4A, que é bem no formato de molinha, bem apertadinho. Nós temos o 4B, que é menor ainda é mais apertadinho esse cacho. E nós temos o 4C, que é um tipo de fio que não faz cacho, tá? Assim como o 2A e o 2B, o 4C não tem formato espiralado. Do 2A e do 2B ele é mais aberto, né? Bem em formato de S mesmo. E o 2C, o 4C, perdão, ele é em formato de zigue-zague, tá? Então existem tipos de fios que não tem curvatura, isso é super normal. Principalmente meninas que têm herança genética africana, tá? Misturas com europeu também, de africano com europeu, às vezes sai esse tipo de cacho, esse tipo de fio aqui. Aí geralmente é um fio mais fininho, de espessura mais fina, bem fininho, ele é bem frágil, a família 4 é um pouquinho mais frágil. Em termos de força, ele é um fio mais fininho e ele não tem formato de cacho, ele é todo em formato de zigue-zague. Então, até hoje, nós temos estudos que comprovam essas 4 famílias, tá? Tem alguns estudos que ainda não estão comprovados, então ainda não tenho como falar para vocês da onde, porque não foi lançado, né, em nenhuma plataforma, nenhum profissional se posicionou sobre isso. Mas há estudos, estão em fase de estudos, na verdade, de fase de testes, os cabelos da família 5. E eu acredito muito que exista assim por conta justamente dessa mistura de etnia que nós temos. Então você já conheceu as famílias, né? São 3 famílias. Tem a família 1 que é dos lisos, mas o nosso foco aqui é falar sobre cabelo crespo e cacheado, então a gente não inclui eles. A gente está falando aqui sobre 3 famílias específicas. A família 2, que são dos cabelos ondulados, a família 3, que são dos cabelos cacheados, e a família 4, que são dos crespos e afros. Dentro dessas 3 famílias, nós temos uma variação muito grande. Então você vai perceber que, como o meu caso, na minha nuca eu tenho família 2, no meio, nas laterais, eu tenho um pouco da família 3, no topo da cabeça eu tenho família 2 e na frente do meu cabelo eu tenho família 3. Então você vai perceber que é super normal isso, tá? Você é uma pessoa normal, você é uma cacheada normal. Todo mundo tem uma mistura muito grande de curvaturas e de cachos diferentes, e isso é muito legal, porque essa é a nossa essência, é a nossa identidade, é quem nós somos. E baseado
nessa família, nesse desenho que você viu, nesse gráfico que você viu, você vai conseguir identificar na sua casa qual é a família que predomina no seu cabelo. Por exemplo, no meu cabelo, o que predomina aqui na frente, que é onde eu vejo, é a família 3, e no topo da cabeça e no meio é a família 2. Então, para eu chegar a essa conclusão, eu preciso observar o meu cabelo, ver como que ele responde com produtos, porque produtos têm muita diferença, influenciam muito na forma como o cabelo vai se comportar. Quando você não usa um produto que é específico para o seu tipo de cacho, ele não vai responder da forma como você quer. Quando você usa produto que é para uma curvatura totalmente diferente da tua, você não vai ter um resultado bacana. Então, por isso que é muito importante você conhecer a curvatura que predomina na sua cabeça, a espessura de fio que você tem, se o seu fio é fino, se o seu fio é médio, se o seu fio é grosso, e aí sim você vai conseguir entender e procurar qual é o melhor produto para você. E agora que você já descobriu que nós temos 4 famílias diferentes, dentro dessas 4 famílias, dentro da mistura dessas 4 famílias, a gente tem até 10 tipos diferentes de cacho. Agora fica muito mais fácil você conseguir procurar produtos para você conseguir identificar qual é o melhor produto que vai se adaptar melhor ao seu cabelo, porque você já vai conseguir identificar ele. Então lembra, nós temos 10 tipos diferentes de cacho, nós temos cachos diferentes entre a cabeça, distribuídos pela nossa cabeça, e você vai identificar qual é a família que predomina. A família que predominar na sua cabeça, no seu couro cabeludo, é baseada nela que você vai escolher o produto para o seu tipo de cabelo. Ah, eu posso usar produto tipo... O meu cabelo é tipo 2, eu posso usar produto para cabelo 3, ou o meu cabelo é 3, eu posso usar produto para cabelo 4? Você até pode, não tem problema nenhum, tá? Não vai estragar seu cabelo, você não vai perder o cacho. Mas a questão é que talvez o seu cabelo não responda tão bem quanto você usando um produto específico para a necessidade dele, para o tipo dele. Então é super normal você ter curvaturas diferentes, é super normal você ter molinhas diferentes na sua cabeça, não tem nada de errado nisso, tá? E baseado nisso também tem algumas meninas que perguntam pra gente, né? Ah, mas e qual é a diferença entre os meus cachos? Por que que o da frente é de um jeito, por que que o de trás é de outro? Isso é normal, tá? E principalmente quando você está em transição. Quando você está em transição, até que você tenha assim uns 5, 6 centímetros de cabelo natural, de transição, não tem como a gente conseguir identificar com exatidão qual é o tipo de cacho que você tem na sua cabeça. A gente consegue ter uma noção, mas o diagnóstico exato mesmo é quando ele já está maior, quando ele está aqui na altura da orelha. Porque o cabelo, quando ele cresce, ele pesa um pouco mais. Então, quando quem aqui na transição cortou o cabelo mais curtinho, como foi o meu caso, né, que eu cortei meu cabelo bem curtinho assim embaixo da orelha, ele tem uma tendência de encolher um pouquinho mais, de ficar mais cacheado. E aí você tem a sensação que o seu cacho é menor. Quando ele cresce, quando ele passa da orelha, ele já tem um pouquinho de peso. E aí você consegue ver que você tem a sensação que ele muda. Parece que ele fica um pouco mais aberto. Então isso é super normal. O cabelo acima do ombro, ele tem uma tendência de encolher. O cabelo do ombro para baixo, ele tem uma tendência de ficar um pouco mais aberto. Então quanto maior for o seu cabelo, mais aberto a possibilidade de você ter o seu cacho. Por isso que a gente tem meninas que percebem mudanças, né? A gente recebe às vezes algumas perguntas de meninas: ah, meu cabelo é diferente, quando eu terminei o meu BC, quando eu cortei ele era de uma forma, agora ele tá de outra. Lógico que não é só isso, são vários fatores que levam à mudança do cabelo. A alteração hormonal que nós mulheres sofremos ao longo da nossa vida toda é a principal delas, e a gente não tem como controlar porque é algo interno. Mas quando você corta o cabelo na altura da orelha, do ombro para cima, ele fica um pouco mais fechado, um pouco mais definido, né? Quando ele desce do ombro para baixo, ele já vai ficar um pouco mais aberto. Então isso é normal devido ao peso que o cabelo tem. E meninas que têm os cachos mais abertos, tipo o meu, que é a família 2, se a raiz é lisa, então, minha filha, quando passa daqui, por isso que eu não deixo meu cabelo grande muito tempo. É muito bonito, né? Só que o que acontece? Eu perco volume. E eu gosto de volume.
Eu gosto de volume e eu me sinto bem com o cabelo curto, então eu não tenho problema de usar ele mais curto. Mas quando eu deixo ele crescer, ele pesa um pouco mais e fica difícil de eu conseguir esse volume aqui nele, que na verdade eu gosto daqui pra mais. Como eu lavei ele hoje de manhã, aí no dia que eu lavo ele fica mais murchinho, eu ainda gosto de mais volume nele. Mas tem algumas coisas também que as meninas perguntam pra gente, né? Tipo assim, eu consigo igualar meu cacho? Eu queria que o meu cabelo fosse todo, por exemplo, eu gosto do cabelo da minha franja. Eu queria que o meu cabelo fosse todo igual ao cabelo da minha franja. Olha, existe uma coisa em você chamada herança genética, tá? Que é o que determina a cor dos seus olhos, a cor do seu cabelo, o formato dos seus cachos, a cor da sua pele, a cor da sua sobrancelha. E isso não tem como mudar, né? Você foi criada, programada para ser assim. Para você mudar o formato do cacho é só através de química. Então quem tem um cacho mais fechado na cabeça e gostaria de ter um cacho mais aberto, é só através de processos químicos. Então, se você quer correr esse risco de se expor a um processo químico e isso vai te fazer feliz, não tem problema, tá? O importante é você saber da consequência. A química, ela não é uma ciência exata, ela é uma ciência aproximada, né? A gente sabe disso. E ela depende de vários fatores para ter um resultado. Então, você pode, em algum momento, correr o risco de perder muito a forma do seu cabelo. Mas você é livre para fazer as escolhas que você quiser, tá? A gente não defende aqui nenhum padrão que só pode ser assim. A nossa bandeira é: conheça o seu cabelo natural, aprenda a cuidar dele, seja feliz com ele. Mas se você quiser mudar, não tem problema, você é livre para fazer o que você quiser. Eu só tenho obrigação como profissional de te passar todas as orientações e você fazer as suas escolhas. Então, quando você tem diferentes tipos de cacho que você gosta de um tipo só, né? Se você quiser mudar, é só através da química, tá? Não tem nada que não seja química para fazer com que o cacho mais aberto fique um pouco mais solto, certo? E quem tem um cacho mais aberto como o meu, a gente estava falando ontem sobre isso, tem que tomar cuidado com mechas, tá? Mechas, descolorações, que são procedimentos que acabam sendo um pouquinho mais agressivos para o cabelo, e isso pode levar com que você que tem o cacho mais aberto, ele acabe ficando um pouco mais aberto ainda. Tranquilo? Então você já descobriu que é normal você ter cachos diferentes. Você pode ter até 10 tipos diferentes de cacho dentro da sua cabeça. Existem 3 famílias de cachos e é baseada nelas que nós temos as nossas curvaturas. E você vai escolher o seu produto, você vai escolher o produto que você quer usar baseado na família que predomina. Então você vai identificar a família que predomina na sua cabeça e baseada nela você vai escolher os produtos para você estar usando no seu cabelo. Tranquilo? Tem meninas que perguntam muito assim pra gente também: o meu cabelo ele pode mudar a forma? Porque eu cortei ele tá um cacho mais fechado, ou ele tá um cacho mais aberto, eu não gosto assim, eu queria que ele fosse diferente. Ele pode mudar ao longo da vida? Nós sofremos muitas alterações hormonais, nós mulheres, desde a adolescência, né? Desde quando a gente entra na puberdade, desde do período antes, que antecede, né, a primeira menstruação, a gente tem muita alteração hormonal, e isso faz com que o nosso cabelo mude. Então o seu cabelo, ele não é o mesmo, não vai ser o mesmo a vida toda. O cabelo que você tinha na sua infância, o cabelo que você tinha na sua adolescência, ele não é o mesmo da sua idade adulta, ele não vai ser o mesmo de quando você tiver um pouco mais velha, tá? Isso é normal porque são alterações hormonais internas e a gente não tem como ter controle sobre elas. Você consegue equilibrar fazendo exames. Tem algumas coisas, algumas situações que são mais intensivas, que mudam muito a forma do cabelo, como é o caso de meninas que precisam passar por sessões de quimioterapia. Quem teve algum tipo de câncer e teve que fazer quimioterapia, perdeu totalmente seu cabelo. Por que perde o cabelo? Porque a quimioterapia, ela combate as células que se reproduzem muito rápido,
né? E as células capilares, elas se reproduzem muito rápido também, elas são uma das células do nosso organismo que se reproduzem muito rápido. Então, por isso que quando a pessoa está exposta à quimioterapia, ela acaba perdendo cabelo, na verdade todos os pelos do corpo, né? Mas como a gente tem maior quantidade na cabeça, a gente acaba sendo visível. E o que acontece? Quando o cabelo volta, ele volta diferente, ele não volta da mesma forma. Então, se a menina tinha um cabelo de cacho mais aberto, ele pode voltar um cacho mais fechado. Se ela tinha um cacho mais fechado, ele pode voltar um cacho mais aberto. Se o fio era mais grosso, ele pode voltar mais fino. Se o fio era mais fino, ele pode voltar mais grosso. Ele vai voltar, ele vai crescer, mas ele vai vir de diferente, certo? Se você não é desse grupo, se você não precisou passar por quimioterapia, não teve exposição a um tratamento assim forte, nós temos muitas alterações hormonais ao longo da vida que mudam muito o nosso cabelo. Ah, meu cabelo pode ter uma mudança muito drástica? Pode. Em que situações? Além da quimioterapia, quando você tem choques, desgastes emocionais, situações de estresse emocional muito alto, que precisou entrar com medicação controlada, esse tipo de situação também muda muito a forma do cabelo, tá? E alterações de vitamina D, de ferro e de tireoide também muda o fio. O cabelo pode ficar um pouco mais ressecado, um pouco mais áspero, o cacho mais aberto, o cacho mais fechado. E eu preciso dizer uma coisa para vocês. O cabelo, ele não é prioridade para o nosso organismo, tá? A prioridade do nosso organismo é a proteção dos órgãos. O cabelo, ele é um acessório, ele é um detalhe. Então, se você tem alguma coisa em desequilíbrio no seu organismo, o cabelo, ele acaba refletindo isso, porque o organismo para de mandar nutrientes para ele e vai mandar para onde é necessário. Então, quando a gente tem um cabelo natural, que a gente não usa química, a gente usa o nosso cabelo natural, ele acaba sendo um termômetro do nosso organismo. Então, observe, algo que eu vou dizer para vocês. Quando vocês estão, ou se alguém aqui tá, no período pré-menstrual, tipo assim, 12 dias antes da sua menstruação descer. Se você ainda não percebeu, a partir desse mês do próximo ciclo, você começa a observar, tá? Você vai perceber que um pouco antes da sua menstruação descer, o seu cabelo começa a ficar mais opaco, mais áspero, com a sensação de ressecado, mesmo que você hidrate, mesmo você usando os mesmos produtos, mesmo você fazendo os mesmos tratamentos, mesmo você seguindo a mesma rotina que você já vem seguindo durante muito tempo. Tem uma época do mês que o cabelo fica estranho e é muito engraçado, porque quando a sua menstruação chega, tudo vai embora, ele fica lindo, brilhoso, sedoso, da noite pro dia volta tudo normal. Então comece a observar isso em você, que você vai perceber que faz parte da sua natureza ser assim. Quando tem algo acontecendo diferente no nosso organismo, o nosso cabelo dá sinal, o nosso cabelo ele fala. E aí às vezes as meninas ficam desesperadas, meu cabelo tá muito seco, meu cabelo tá ressecado, meu cabelo tá sem vida, eu não sei o que eu faço. Às vezes é só essa fase de período pré-menstrual. Então você tem uma outra lição de casa, né? A primeira é você descobrir sua árvore genealógica, a segunda é você printar a tela. Quem não printou, eu vou mostrar de novo antes da live acabar, você printar a tela aqui do gráfico dos cachos para você descobrir qual é o seu cacho. E a sua terceira lição de casa de hoje é, a partir de hoje, você começar a observar o seu ciclo menstrual para ver como que o seu cabelo se comporta com relação a isso, certo? Um outro ponto que muda a forma do nosso cabelo, mas esse é o mais fácil de equilibrar, é a quantidade de água que a gente bebe. Se você bebe um mínimo de 1 litro, 1,5 litro de água por dia, a tendência é o seu cabelo ser mais ressecado, tá? Então você precisa aí tomar no mínimo de 3 litros de água por dia. E quando você consegue colocar isso na sua rotina, e se em algum momento, depois de você ter essa rotina organizadinha de tomar 3 litros de água por dia, você começa a falhar, se você ficar 1 ou 2 dias tomando menos de 3 litros de água, você vai perceber que seu cabelo vai ficar um pouco mais ressecado. É como uma plantinha, precisa ser hidratado constantemente. Então, às vezes a gente entra numa neura desesperada por busca de produto para, ter o cacho igual, para ter o cabelo todo igual da mesma forma, e a gente esquece de cuidar da saúde, esquece do cuidado interno, que é o mais importante. Não esqueça, o seu cabelo ele tá preso no seu couro cabeludo,
tá? Ele se alimenta daquilo que você se alimenta. Cosmético, o que vem de fora, é só um acessório que vai te ajudar a ter mais definição, mais controle de frizz, mais controle sobre o volume. E aí isso daí vai ser uma consequência de quando você conhece o seu tipo de cacho. É uma outra pergunta que a gente recebe muito, as meninas perguntam assim: tem produto que deixa o cabelo mais definido? Tem algum produto que para o meu tipo de cacho que vai deixar mais definido? Qual é o produto perfeito para o meu tipo de cacho? Então, conforme a sua curvatura, o seu cabelo vai responder o produto que é aplicado nele. Então, por exemplo, eu vou voltar aqui para o gráfico, tá? Vou estar falando com vocês, mas eu vou voltar aqui para o gráfico. Então, a gente tem lá a família 2A, a família 2, tá? 2A, B ou C. São cachos mais abertos, são cabelos mais finos, são cabelos que não são muito ressecados, né? O nível de curvatura deles é menor, então eles são um pouquinho mais hidratados. Se eu uso produto muito hidratante nesse cabelo aqui, creme muito pesado, de textura muito grossa, o que vai acontecer? Ele vai pesar, vai ficar opaco e ele não vai conseguir segurar a forma. Já aqui no meio, onde a gente tem a família 3, né, a família 3A, 3B e 3C, que são as curvaturas mais espiraladas em formato de molinha. Se eu uso um produto muito hidratante, muito pesado na hidratação, muito grosso na hidratação, esse cabelo aqui vai ficar opaco, pesado, sem movimento. Pode, assim, se eu coloco produto demais, ele fica esfarinhando, ele não segura a forma por muito tempo. E já aqui embaixo, na família 4, se eu uso produtos que... Aqui já é o contrário. Se eu uso produtos com pouca hidratação, eu não vou conseguir ativar a definição deles. Então vocês percebem que para cada família tem uma necessidade diferente. Para cada família tem uma curvatura diferente e é por isso que você precisa identificar aí na sua casa qual é o seu tipo de cacho e você vai conseguir identificar qual é o produto que você vai estar usando para cada um deles. Cada família se comporta de uma forma. Então nós temos a família 2, geralmente as meninas têm os fios um pouco mais finos. Em alguns casos a gente tem uma mistura aí de europeu com africano, o fio é um pouquinho mais grosso, mas geralmente aqui os cabelos são finos para médios. Aqui também são fios médios, em alguns casos mais grossos. Isso interfere diretamente no volume, tá? Então, além de você ter curvaturas diferentes, você precisa ver a espessura do seu fio, a grossura do seu fio de cabelo. Porque quando você tem família 3 com o fio mais grosso, você vai ter um pouco mais de volume. E às vezes é só uma questão de você conhecer realmente o seu tipo de cacho, você saber realmente o que funciona para ele, e aí você vai conseguir conviver super bem com ele, vocês vão viver super felizes. E a família 4, que são os crespos e afros, que são geralmente, na grande maioria das vezes, são fios de espessura mais fina, tá? Eles são bem mais fininhos, em alguns casos eles são médios para grossos, mas a grande maioria das vezes eles são mais finos. E eles são mais frágeis. Você que tá aqui, que é afro, que é black, que tem o cabelo da família 3, você vai perceber que ele é um pouco mais fino. Ele é bem mais fininho, por isso que ele embaraça com mais facilidade. Ele tem uma facilidade maior, às vezes, de quebrar um pouco nas pontinhas também, porque ele é um pouco mais fino. E por que ele é mais fino? Vocês lembram que eu falei pra vocês ontem, quem estava aqui ontem, vai lembrar que o cabelo crespo, o afro, ele é um cabelo que tem poucas camadas de cutícula, ele tem pouca proteção, né? E por isso que ele é um cabelo que não tem muito brilho, por isso que ele é um cabelo que às vezes você tem a sensação que ele tá ressecado, mas na verdade é uma característica dele ser assim. Hoje eu trouxe um fio aqui para mostrar para vocês, que a gente tava conversando ontem sobre o cabelo, e eu não tava com o fio aqui, mas eu trouxe o fio hoje. Então olha aqui a gente tem um fio de luz, tá vendo aí? Então vocês imaginam assim, ó, essa faz de conta, para vocês entenderem como funciona o cabelo, tá? Esse fio aqui representa um fio de cabelo, 500 mil vezes maior, né? Mas é para vocês entenderem. A parte branca é como se fossem as camadas de cutícula que cobre o cabelo, tá? Que protege o fio, essa parte branca. Essa parte de cobrezinha aqui de dentro do fio é como se o cabelo não tivesse mais com a proteção, tá vendo aí?
então ele começa a ficar exposto. Quando que eu perco essa proteção aqui das camadas de cutícula? Quando eu faço excesso de química, quando eu faço muita prancha, quando eu faço descoloração. E o cabelo crespo, o cabelo afro, lembra, ele tem entre 2 e 3 camadas de cutículas apenas. Então a proteção dele é muito pouca, é muito pequena. Por isso que ele é um cabelo que sofre um pouco mais, né? Às vezes a menina vai fazer um tipo de relaxamento e aí o profissional fala assim, eu vou usar uma química mais levezinha e tal, até usa uma química mais leve, mas o cabelo não tem estrutura nem para aquilo que é considerado leve, entendeu? Então por isso que é sempre importante fazer um teste de mecha para você, quando você for fazer qualquer tipo de química, inclusive até mesmo de coloração, porque tem coloração que não tem amônia, mas ela tem um agente de condução para a revelação do pigmento, que é uma prima da amônia, uma prima rica da amônia, que a gente chama de etanolamina. E ela é um agente químico, ela é um agente alcalino. E o fato, às vezes, a gente acha que a amônia é a vilã. Uma coloração que não tem amônia é essa que eu quero para o meu cabelo. Mas nem sempre é assim, você precisa saber qual é a necessidade do cabelo, na verdade, é o profissional que tem que saber isso. Qual é a necessidade do cabelo e como que o cabelo vai agir com aquela substância química que vai ser aplicada nele. Então, por isso que é importante fazer teste, tá? Qualquer serviço de cor, de mecha que você queira fazer no seu cabelo, é importante você fazer um teste de mecha, porque a família 4 é a família que mais sofre. Então, hoje você aprendeu aqui que existem 10 tipos de cachos diferentes, que é normal você ter cachos diferentes na sua cabeça. Você aprendeu que você vai identificar qual é o tipo de cacho que você tem e baseado nisso você vai conseguir encontrar os produtos para você estar usando no seu cabelo, certo? Eu vou responder algumas perguntas de vocês. Se tiver alguém que quer entrar ao vivo comigo, manda uma solicitação aí para eu aceitar, tá? Deixa eu ver algumas perguntinhas aqui pra gente responder. Tem muita gente conhecida aqui. Sejam bem-vindas. Para quem está chegando hoje. Diane, para quem está em transição, é difícil notar qual tipo de cacho predomina? Depende do tamanho que está o cabelo da transição, viu, Diane? Porque quando o cabelo ainda está muito curto, ele encolhe. Se você tem 2 ou 3 centímetros só de cabelo natural, às vezes o profissional nem você consegue identificar, né? Por isso que é bom ter uma quantidade maior de cabelo. Eu tenho tireoide, o que posso fazer para melhorar o cabelo? Você tem o que na tireoide, C. Cruz? Não entendi sua pergunta. Se você tem algum desequilíbrio na tireoide, primeiro você precisa fazer o tratamento. Eu também descobri mês passado. Eu tinha percebido no mês retrasado que tinha alguma coisa estranha, estava até com medo. E fui fazer os exames e descobri que eu tô com um nódulo do lado esquerdo da tireoide, mas não é nada grave não, mas ele acaba interrompendo a produção de hormônio. E aí isso faz com que o cabelo fique ressecado, fique opaco. Aí eu preciso saber, na verdade você precisa ver com a sua endocrinologista quais são as reações do descompasso que você tem da tireoide no seu organismo, como que o seu organismo ele se comporta com essas alterações, tá? E aí tem alguns tratamentos que ela vai te passar e às vezes alguma reposição de vitamina, aí ela vai ver como é que estão os seus exames lá. Ju, estão aparecendo vários nozinhos nos fios do meu cabelo na parte da nuca, o que pode influenciar isso? Então, princesa, na nuca nós temos os fios mais finos aqui embaixo, todo mundo tem um cabelo mais fino. E é um cabelo que a gente sua muito, ele embaraça com muita facilidade, é normal, tá? Principalmente no seu caso, que a espessura do seu fio já é um pouquinho mais fina, aqui embaixo ele é mais fino ainda, é super normal. É chatinho que embaraça, né? Mas não é nada grave não, você só condiciona mais ele quando você for lavar, massageia mais o condicionador ali nele, mas não é nada pra você se preocupar não, tá? Deixa eu ver aqui, não consigo fazer a finalização do meu cabelo, fica muito pesado e oleoso. Olha, a gente vai falar especificamente sobre finalização, mas o que eu posso te dizer, procura usar mechas mais finas e o cabelo bem molhado, molhado assim, tipo pingando água, tá? A água ela é um agente de condução, ela que vai conduzir a hidratação do creme de penteado, finalizador. Então você separa a mecha mais fina e a quantidade de produto também você não pode colocar demais. Dependendo da espessura da mecha que você vai trabalhar, é uma moeda de 10 centavos só.
senão o cabelo fica pesado mesmo. E o fato dele ficar oleoso pode ser excesso de produto e você pode não estar usando o produto mais indicado para o seu cabelo. Leide, sinto essa diferença quando bebo pouca água. A gente sente mesmo, eu também. Se eu tomar pouca água, meu cabelo já fica todo estranho. Eleonai, nós não estamos funcionando com atendimento presencial, só com consultoria online. Aí você chama lá no WhatsApp e faz seu agendamento, tá? Nanda, meu cabelo é 3B e fino. Tá vendo? Já identificou aí. Você já sabia ou soube agora? Descobriu agora. Como não menstruo, como funciona em relação ao cabelo? Então, Margot, você precisa ver com a sua endocrinologista, com a sua ginecologista, primeiro, qual os motivos que te levaram a não menstruar, opção sua, uso de medicamentos. Tem vários motivos que levam a menina a optar por não menstruar, né? Tem meninas que têm endometriose, enfim, são vários tratamentos. E aí você precisa ver qual é a reação disso, porque é hormonal, qual é a reação disso no seu organismo e como isso está refletindo no seu cabelo. Então, o que eu te oriento como profissional é observar como o seu cabelo tem se comportado durante esse período que você está menstruando, se você puder anotar as diferenças a cada 15 dias, a cada um mês, para ficar bem certinho, né, na sua programação, você fazer essas anotações e você chegar para sua endócrino ou para sua ginecologista, ó, a equipe que te acompanha, e falar, relatar que você percebeu essa diferença no cabelo, como que você pode equilibrar. Eu não tenho como te passar uma receita exata, porque ali você está sendo acompanhada por médico, então você precisa ver com ela, tá? O meu já foi 3A, Silvânia falando, o meu já foi 3A, depois que tive minha bebê ele mudou, é muito fino, muda mesmo, a gestação muda bastante. Tudo que se refere a hormônios, meninas, muda o cabelo. Tudo. Então, se você tem alteração hormonal, se você teve gestação, se você trocou de anticoncepcional, se você saiu do anticoncepcional e foi pro DIU, se você saiu do DIU e foi pro anticoncepcional, tudo isso interfere no cabelo, tá? Às vezes muda a espessura, muda um pouquinho a forma, mas no caso da gestação depois ele volta, tá? Depois da amamentação ele equilibra. Para quem está em transição é difícil notar qual cacho predomina, bem difícil. Bia, não é muito por curvatura, tá? É mais por herança genética mesmo. Então, assim, as meninas que têm uma herança genética que predomina europeu e índio, tem mais camadas de cutícula, que geralmente são os cabelos tipo 2. A partir dos 3, pode ser europeu com africano, já pode ter um pouco menos, entendeu? Então não é necessariamente por curvatura. Aí é uma análise pessoal por conta dos traços da fisionomia da pessoa, mais algumas perguntas que a gente faz na avaliação, que eu não tenho como te passar todas agora porque é muito grande, mas a espessura do fio pessoalmente. Aí você vai ter que descobrir aí, até a gente te atender pessoalmente, a herança genética da sua família, e você vai conseguir saber qual é. Mas assim, os cabelos indígenas, os cabelos orientais, eles têm entre 14, 17 camadas de cutícula, tá? Que são os cabelos mais resistentes. Depois a gente vai descendo até chegar no crespo, ele vai de 2 a 3 só. Mais algumas perguntas aqui. Niran, estou iniciando a transição, teria algo para indicar para crescimento? Alimentação, tá? Vegetais verdes escuros, carne vermelha, muita água, ovos, cenoura, beterraba. Se puder, procura uma nutricionista. Se você tiver dificuldade em se alimentar, se estiver precisando também, que vai te ajudar bastante. Não confie em receitas milagrosas. Não existe tônico que faça milagre, não existe gominha que faça o cabelo crescer. É sua herança genética mesmo e alimentação, tá? E paciência, muita paciência, muita paciência, muita paciência mesmo. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma perguntinha pra gente responder. Como faço para iniciar a transição, além de parar de dar selagem? Pronto, o primeiro passo é você parar de dar selagem. Segundo, você vai continuar escovando. Se o seu cabelo está muito liso, quando você lava ele, se você deixar ele secar natural, se ele seca todo liso, você vai continuar cuidando dele assim, tá? Se você quiser escovar, você escova, não tem problema. Se você quiser deixar
ele secar natural, você deixa, o que for mais confortável para você. E conforme for crescendo, aí a gente tem duas situações. Se o seu cabelo tá totalmente liso, você vai ter que esperar ele crescer uns 3, 4 meses de raiz natural para ter uma ideia, uma noção de como é os seus cachos. Aí você vai você tem a opção de fazer a texturização, que é um serviço que a gente faz com um bigodinho, enrola o bigodinho no cabelo, lava, faz o tratamento, usa um produto específico, um leave-in específico, coloca o bigodinho, deixa secar para você ter uma ideia de como que você vai ficar cacheada. É um serviço bem legal e ele não é definitivo. Depois que você lava, ele sai do cabelo, seu cabelo volta a ser liso. E na segunda opção, se o seu cabelo não está totalmente liso, ele tem ondas, você já consegue usar alguns ativadores de cacho para ativar a forma dele, para melhorar um pouco essa ondulação e você vê o que você se sente mais confortável. Mas o que eu preciso te dizer, paciência para o seu cabelo crescer, você ser acompanhado por um profissional, até você se sentir segura para cortar, tá? Você não precisa cortar ele curtinho, você vai cortar quando você estiver se sentindo segura. Fator encolhimento, meu cabelo é 3B e fino. Tem cabelos que encolhem até 75% da sua curvatura, tá? Isso acontece muito nos cabelos crespos, nos cabelos afros, os cabelos da família 4. Eles são os que mais... o fator encolhimento deles é muito alto. E assim, não tem nenhum tratamento, nenhuma técnica que tire fator encolhimento, tá? A gente consegue equilibrar na finalização. Então, por exemplo, quando você for finalizar o seu cabelo, isso serve para todas vocês que têm cachos menores, que são os que têm facilidade de encolher. Se você fizer muita tensão na hora de aplicar o creme, de fazer a fitagem, colocar muita tensão, ele vai encolher muito. Então esse movimento aqui, que seja com as mãos ou com uma escovinha, ele precisa ser bem suave, tá? Você soltar aqui bem suave. Evita fazer de baixo para cima, porque ele vai encolher mais, tá? Então você aplica o creme de pentear, deixa, depois você vem com a toalha nesse sentido aqui, ó, vertical, perdão. Pega a toalha, vem apertando ele aqui para tirar o excesso da água dele e deixa ele secar natural. O secador ajuda bastante na questão de evitar um pouco que o cabelo encolha, mas não é uma regra. Se você não gosta, se você não tem, se você mora aqui no Nordeste, que é super calor, você não é obrigada a usar o secador. Mas depois que o cabelo seca, você estica ele assim, ó, quando você acorda de manhã também, tá? Isso tudo te ajuda a conviver com o fator encolhimento, mas ele é uma realidade de cachos pequenos. Elionai. Tenho hipertireoidismo, enrolei aqui, e meu cabelo cai muito. Tem algum produto que ajuda a melhorar? Aí é só com a sua médica, tá? Você precisa ver com ela. Geralmente, as clientes que nós atendemos que têm descompassos de tireoide, que tem muita queda, elas tomam vitaminas, mas são orientadas pelos médicos, tá? Não vá atrás de receita milagrosa, não vá atrás de gominha da internet, não vá atrás de dicas espalhadas por aí. Converse com a sua médica, fale para ela que seu cabelo tá caindo muito, que você precisa de ajuda. Geralmente elas associam o tratamento para tireoide mais um polivitamínico para segurar o cabelo e para que ele fique mais saudável. Gel 1925, gostaria de saber por que quando finalizo ele fica lindo, mas quando saio na rua, na meia hora, o cabelo parece que estufa, fica armado e embolado no topo da cabeça, 3A, 3B e 3C. Olha, a sua família, na verdade assim, primeiro, nessa época de quarentena os cabelos estão amando ficar em casa, não é só o seu, não, o meu também. Quando eu tô em casa ele tá lindo. Mas, brincadeiras à parte, a família 3 é uma família que tem uma facilidade de se unir, os cachos se unirem, né, ficarem mais gordinhos, mais juntinhos, e eles têm uma facilidade de encolher. Então você também tem que tomar alguns cuidadinhos na finalização. Se puder evitar de fazer isso daqui, de baixo pra cima, tá? Quando o seu cabelo secar, você lavou, tal, finalizou ele. Se você não tem o hábito de secar com o secador, você vai deixar ele secar natural. Quando você tocar nele, que você sentir que ele tá seco, aí você aperta ele, pode ser de baixo pra cima ou na vertical assim, ó, pra tirar o durinho do creme que você passou, sacode a cabeça e dá uma esticadinha nele. E o fato que você tá falando dele embolar, talvez
Você pode estar muito tempo sem cortar o cabelo e as pontas estão finas, lisa em bola, ou é uma característica da família tipo 3. Olha aqui, ó, eles ficam unidos, eles formam uns cachinhos assim bem juntinhos. É uma característica da família tipo 3. Aí você vai separando eles com calma depois. Vamos ver aqui, quem mais? É aconselhável usar minoxidil para queda, tratamentos de queda. Você deve procurar um dermatologista ou um tricologista. São profissionais que trabalham com tratamentos do couro cabeludo, tá? Isso daí já foge da nossa alçada como cabeleireiros. Então você procura um dermatologista, um tricologista, eles vão te pedir vários exames de sangue, aí você tem que eliminar alguns fatores. Por exemplo, sua vitamina D está em ordem, seu ferro, sua ferritina está em ordem, você tem algum descompasso hormonal, você teve algum caso de estresse muito grande no último ano, você teve gestação, que são pontos que levam à queda do cabelo. E baseado nos seus exames, ele vai poder te orientar qual é o melhor remédio, se vai ser fórmula, qual é a quantidade. Não tome medicamento sem orientação de médico, tá? Saludos de Colômbia. A menina, eu quero conhecer a Colômbia. Quero ir pra aí te conhecer também. Meu cabelo está ficando muito quebrado na parte da frente, o que me indica, pode ser cabelo novo, tá? A gente tem uma mania de achar que é cabelo quebrado e às vezes não é cabelo novo. Aqui na frente mesmo, não sei se vai dar pra vocês verem no meu cabelo. Eu tenho muito cabelo novo, muito cabelinho novo. E o que acontece? Quando a gente sai da química, que o nosso cabelo começa a desenvolver naturalmente, né? A gente consegue ver realmente o quanto ele desenvolve. Então, grande maioria, eu digo pra você que 99,9% das meninas que fazem essa pergunta pra gente, são cabelos novos, não é cabelo quebrado, é cabelo novo. E o cabelo novo, ele é o cabelo mais fino, igual o cabelo de neném, e ele não assenta, geralmente ele fica espetadinho. Então, por mais que você passe creme nele, um gelzinho e tal, ele fica esvoaçante. Depois de um tempo, ele abaixa, conforme ele vai crescendo, ele vai pegando peso, ele vai criando mais camadas de cutícula, ele pesa, ele assenta. Então pode ser esse cabelo novo. Uma dica que eu te dou é você fazer dedo liso. Se você tem muito cabelo novo na frente, é você fazer dedo liso, tá? Deixa eu pegar uma mecha daqui para eu te explicar. Aqui da frente você pega a mechinha, molha, passa o creme e aí aqui, ó, eu tenho bastante cabelo novo aqui embaixo, tá vendo aí? Mas eu não ligo pro frizz não, mas você que não gosta, você passa o creme aqui e enrola, ó. Tá vendo? Você vai enrolando assim no dedo. Que aí o que acontece? Ele vai ficar todo polidinho aqui pra dentro, tá vendo? Faz isso, depois você me fala como foi. Guia Juliana Alves. Muito obrigada pelo esclarecimento, live maravilhosa. Obrigada a você, sua linda, pela sua presença. Nunca encontrei aqui a espuma de cachos e é ótima para fazer volume nos cachos. Espuma que você tá falando é mousse, né? A gente não tem mousse, mas a gente tem um gel incrível que eu sou apaixonada por ele. É minha paixãozinha agora, meu produtinho do coração. É o gel da Rev Cachos. Pra quem é da família, vou voltar pra cá, tá? Pra quem é da família 2, 3A e 3B, ele é maravilhoso. Eu gosto muito dele, eu uso ele muito, 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 sou muito apaixonada por ele. Mas aí você pode escolher se você gosta de usar mousse. O gel, na verdade, ele tem um pouco mais de fixação do que o mousse ou a espuma. Aí depende muito do seu gosto pessoal. Eu, como gosto muito de fixação, pra mim, pro meu caso, eu prefiro usar o gel, entendeu? Mas aí fica a seu critério. Amando a live. Que bom que você tá gostando, sua linda. É normal ficar com muito frizz na transição? Menina, muito normal. Muito normal. Depende do tipo de cacho que você tem, depende do desenvolvimento do seu cabelo, depende de qual química você tá vindo. É super normal. E eu preciso dizer uma coisa pra vocês. O frizz, ele faz parte do cabelo crespo cacheado. Não tem nada de errado você ter frizz no cabelo, né? A transição, a gente falou sobre isso na nossa primeira live.
A transição capilar, na verdade, ela reflete uma transição interna que a gente está vivendo e a gente continua vivendo ela quando termina a transição capilar. E um dos padrões, um dos paradigmas que a gente precisa quebrar é essa questão do cacho perfeito, do fio perfeito, do cabelo todo no lugar, e não existe. Gente, nem a gente tá do mesmo jeito todos os dias. Tem dia que você tá mais animada, tem dia que você tá menos animada, tem dia que você tá super alto astral, tem dia que você não tá tanto, e às vezes nem é por nada grave, simplesmente, sei lá, alguma coisa que deu, que você ficou meio assim. Isso é normal, faz parte. O nosso cabelo, o frizz faz parte dele. A dica que eu dou para vocês é aprendam a conviver com ele, né? Existem sim produtos, técnicas que ajudam a minimizar, mas a gente não zera totalmente o frizz, porque ele é uma característica do cabelo crespo cacheado. Diane, uso tônico caseiro, ajuda bastante no crescimento. Que ótimo. Luzinete, terapeuta capilar também, mas ela não pode indicar medicamentos, não. A terapeuta, ela não é médica, né? Ela vai te indicar tratamentos capilares que são específicos. O que for da parte de tratamento vai ser com ela, mas medicamento é só com o médico mesmo, tá? Meu cabelo já está 1 ano sem relaxamento e percebo que os cachos estão ficando mais definidos no comprimento. Isso poderia ser influenciado pela parte da raiz natural que está crescendo? Com certeza. Quanto mais você já tem 1 ano... Mulher, você não fez o corte ainda porque tá sem coragem? 1 ano já... quanto maior for o seu cabelo natural, mais definido ele vai ver, mais você vai ver a definição dele, e você vai ver que o seu cabelo está crescendo e está crescendo cada vez mais saudável. Quanto maior ele tiver, mais definidinho ele vai ficar, tá? O cabelo da química, a ponta alisada da química, ela esconde a beleza do cabelo. Então, se você não cortou, pelo que eu entendi da sua pergunta, você não cortou ainda, tome coragem e corte logo, assuma logo o seu cabelo natural. Ju, estou na transição há quase 2 anos e já vejo alguns cachinhos, mas quando seca ele ainda está com as pontas lisas. Se eu usar ativador ele começa a ondular, só não acertei no ativador. Mulher, enquanto você, mesma coisa, enquanto você não se livrar dessas pontas aí, você não vai conseguir ver toda a beleza do seu cabelo, tá? Porque ela pesa no fio e atrapalha um pouquinho a forma como você vê a beleza do seu cabelo. E dependendo da química que você tem nas pontas, ele não ondula, ele não segura a definição, ele forma um pouquinho de S e depois ele já perde a forma, fica com frizz, fica todo estranho, e isso atrapalha de você ver a beleza do seu cabelo. Como fazer a finalização para o cabelo crespo que não forma cachos? Então, Luzinete, a gente viu aqui na live hoje que tem alguns cabelos que não tem curvatura espiralada, tá? Se é o caso do seu cabelo ou do cabelo que você está perguntando, a gente tem a opção de fazer o dedo lis no cabelo, que é você enrolar uma mechinha no dedo e soltar, né? E porque aí você vai conseguir definir uma forma mais espiralada nele. Às vezes é muito da forma como o cabelo é finalizado, tá? A gente recebe muitas meninas que acham que o seu cabelo não define, acham que o seu cabelo não tem cacho, pela forma como vem cuidando dele. Então experimenta finalizar ele bem molhado, muito molhado assim, pingando água, mechas mais finas, passar o produto, pentear com os dedos ou com uma escovinha, porque a água ela é condutora de umidade. De repente, só o fato de você mudar a finalização vai fazer com que o cabelo defina, melhore a forma da definição dele, tá? Mas tem alguns cabelos que não tem forma mesmo espiralada. Letícia, não desista da transição não, mulher. Se eu conseguir, você também consegue. Estamos juntas, vamos até o fim. Sidneide, onde encontra os produtos da Heavy Cachos? No site. Você pode comprar pelo site e você pode também, porque a loja física está fechada, né? Você pode agendar uma consultoria online, ser orientada pela equipe que vai estar lá para te receber. E aí você vai poder comprar os produtos de uma forma mais segura, certo? Márcia, fiz transição, mas estava querendo dar um amaciamento para baixar o volume sem tirar os cachos. É possível? Márcia, sim. Possível é.
de dar certo e possível de não dar certo também. Aí você é um risco que você corre por ser uma química, tá? Você já concluiu a sua transição, você não está se sentindo confortável com o seu cabelo. Talvez a forma de você finalizar, a forma de você aplicar o creme de pentear pode te ajudar a descobrir mais a beleza do seu cabelo, a descobrir uma possibilidade nova de usar ele, tá? Então, a finalização e a forma como a gente finaliza o nosso cabelo, elas são muito importantes, muito importantes mesmo pra gente poder ver a real beleza dele. Às vezes você não consegue entender a necessidade do seu cabelo e você não consegue extrair o melhor dele, e isso às vezes acaba te fazendo pensar que a química é a melhor opção, mas nem sempre é, tá? É um risco que você corre. As amigas que deram botox, segundo elas, botox não é química. Não, botox é química sim, tá? É uma química sim e pode perder a definição. Gente, falta 15 segundos para terminar a nossa live. Vou voltar para cá, printa aí rapidão, você que não printou ainda. Muito obrigada pela atenção e companhia de vocês. Amanhã a gente tá de volta no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local, com um assunto diferente. Um beijo, obrigada.